O deserto do Saara é um dos lugares mais extremos e impressionantes do planeta. Um mar interminável de areia que se estende por milhões de quilômetros, moldado por dunas gigantes, vales secos, montanhas rochosas e um sol que parece nunca descansar. É um ambiente que fascina, assusta e desafia qualquer pessoa que tente sobreviver ali. Mas, apesar de todos os perigos, o calor, as tempestades, os animais venenosos, existe um desafio que supera todos os outros. Um problema tão grande que torna quase impossível viver no maior deserto quente do mundo. O Saara ocupa mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, atravessando 11 países da África. Isso significa que, sozinho, ele é maior do que vários continentes inteiros. Sua vastidão é tão grande que às vezes quem o atravessa passa dias sem ver outro ser vivo. Apenas areia, calor e silêncio. As temperaturas são tão extremas que desafiam a lógica. Durante o dia, o sol pode elevar o calor para níveis que ultrapassam 50 graus Celsius, chegando perto dos 60 graus Celsius em algumas regiões, uma das maiores temperaturas já registradas na história humana. O ar fica tão quente que parece queimar ao entrar nos pulmões. O solo chega a ferver, mas quando a noite chega, tudo muda. O deserto perde calor rapidamente, a temperatura despenca e o frio pode ser tão intenso que congela a água remanescente. É um choque térmico diário que desgasta o corpo e a mente. Apesar disso, muitas pessoas têm uma visão romântica do Saara. Imaginam caravanas de camelos caminhando pelo pôr do sol, dunas douradas brilhando na luz da manhã, o silêncio absoluto como um convite à introspecção. Mas viver no Saara não é viver um filme, é enfrentar desafios que colocam a vida em risco constantemente. E entre todos esses desafios, existe um que se destaca: a falta de água. A escassez de água no Saara não é apenas um problema, ela é o ponto central que define tudo: onde as pessoas vivem, como elas vivem e se elas conseguem viver. O Saara é tão seco que algumas regiões passaram décadas sem receber chuva. Décadas. Isso significa que plantas não crescem, animais não sobrevivem e seres humanos dependem exclusivamente de fontes subterrâneas, muitas vezes profundas e distantes. Os raros oásis que existem são como joias escondidas no deserto, pequenas manchas de vida cercadas por um oceano de areia. Mas eles são poucos e muito separados uns dos outros. Comunidades inteiras sobrevivem ao redor deles, e quem tenta viver longe dessas fontes enfrenta um risco quase certo de morte por desidratação. O calor extremo acelera a perda de água do corpo. Em poucos minutos, a desidratação começa a dar sinais. A pele resseca, os lábios racham, a visão escurece. Em casos graves, órgãos param de funcionar. E o pior: no Saara, muitas vezes não há água por perto para salvar alguém. E isso não afeta apenas as pessoas, afeta tudo. Animais morrem, rotas de comércio ficam comprometidas, aldeias precisam migrar, conflitos surgem pela posse de poços subterrâneos. No Saara, a água não é apenas recurso, é poder. Além da água, há outros problemas graves que tornam a vida quase impossível. As tempestades de areia, por exemplo, são uma ameaça real e imprevisível. Elas surgem do nada, engolem tudo em seu caminho e podem durar horas ou até dias. A areia fina invade olhos, pulmões, equipamentos e até casas improvisadas. Ela se infiltra em qualquer fresta e pode tornar impossível enxergar a poucos metros de distância. O isolamento também é um desafio imenso. As aldeias ficam separadas por enormes distâncias, sem estradas, sem comunicação e sem qualquer infraestrutura moderna. Se alguém ficar doente, difícil chegar a um hospital. Se um veículo quebrar, difícil encontrar ajuda. Se a comida acabar, o risco é real. Os animais resistentes que vivem no Saara apresentam outro perigo. Cobras, escorpiões e insetos venenosos se adaptaram a condições extremas e sobrevivem onde quase tudo morre. Para quem vive no deserto, um simples pisão no lugar errado pode terminar em envenenamento. Ainda assim, povos como os tuaregues e os beduínos desenvolveram técnicas impressionantes para sobreviver. Eles viajam à noite quando o calor diminui,
Usam roupas longas e leves que protegem do sol e mantêm a temperatura corporal estável. Os camelos, verdadeiros navios do deserto, servem como transporte, alimento e até fonte de água em situações extremas. Essas culturas carregam séculos de conhecimento sobre como resistir em um ambiente tão hostil. Hoje, algumas regiões próximas ao Saara estão mais conectadas com o mundo moderno, mas isso vale apenas para as bordas do deserto. O interior, o coração do Saara, permanece tão selvagem e inóspito quanto era há milhares de anos. Viver no Saara é enfrentar todos os dias a ameaça maior de todas, a desidratação. A falta de água molda os costumes, o comportamento, a economia e até os limites da vida humana. No Saara, cada gota de água é uma chance a mais de sobreviver. E agora eu te pergunto, você teria coragem de viver no lugar mais quente, seco e implacável do planeta?